E aí, Cobertoppers! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dário Eberson, gastrônomo e chefe confeiteiro. E, gente, a receita de hoje tá em clima natalino, que pra mim é a melhor época do ano. É a época dos presentes, das luzes e é quando o amor no coração tá bem ativo, né não? Todo mundo querendo compartilhar. Isso é muito maravilhoso. E eu falo que é uma receita deliciosa, gente, porque todo mundo ama e todo mundo procura, especialmente nessa época. E eu tô falando nada mais nada menos do que o nosso famoso chocotone trufado. Então, vem comigo! O chocotone nada mais é do que um panetone modificado, onde a gente substitui as frutas cristalizadas e as uvas passas por chocolate. E lógico, né, gente? Receita do Dário, a gente tem que dar uma incrementada. Então, eu resolvi trazer para vocês um chocotone que por dentro tem um recheio super cremoso e, é lógico, por fora tem uma cobertura para ninguém botar defeito. Lógico, utilizando os melhores produtos do mercado, que são da Cobertop. Então, já prepara papel e caneta, porque a receita tá vindo aí. Para o início da nossa receita, a gente vai começar utilizando uma técnica muito famosa na panificação, que é chamada de polish, que é um tipo de fermentação ou pré-fermentação para ajudar o nosso panetone a crescer. Então vamos lá. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco, que eu vou colocar aqui numa tigela. Se você preferir utilizar fermento biológico fresco, utilize o triplo dessa quantidade. Então você vai utilizar 30 gramas, tá? Aqui eu tenho 10 gramas de açúcar refinado, que eu vou colocar junto do fermento. Aqui eu tenho 30 gramas de farinha de trigo, que a gente vai colocar aqui junto. E por último, 50 ml de água levemente morna. Eu falo levemente morna porque senão você pode matar o fermento, hein? A gente vai misturar tudo isso aqui com espatulinha, até homogeneizar tudo muito bem. Dissolveu tudo direitinho aqui, homogeneizou, agora a gente vai cobrir com plástico filme e deixar descansar por 20 minutos. E eu vou escolher um lugar bem quentinho na casa, eu gosto de colocar dentro do forno com a luz ligada. Galera, 20 minutos se passaram e o nosso polish tá lindo, crescido. Olha isso, gente. Olha a quantidade de ar, ele triplica de tamanho. E é isso aqui que vai fazer o nosso panetone crescer bem bonitão. Ó, agora a gente vai de fato para o preparo da nossa massa. Aqui no bowl da minha batedeira, eu vou colocar o polish que eu já fiz. Coloquei o polish aqui, eu vou colocar 50 ml de água e 50 ml de leite levemente morno. Aqui junto dessa misturinha eu vou colocar 3 ovos inteiros. E aqui também, tudo junto, eu já vou colocar a essência de panetone, 1 colher de sopa, 90 gramas de açúcar refinado e 1 pitada de sal. Pesando aqui dá mais ou menos umas 2 graminhas somente. E agora eu vou levar isso aqui para bater com um batedor de gancho até homogeneizar tudo muito bem. Homogeneizou tudo, agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. Estou usando aqui 400 gramas de farinha de trigo, tá? Sem fermento. Posso colocar já de uma vez. E aqui eu vou só dar uma ajudadinha com a espátula antes de voltar de novo para a batedeira. Se você não tiver batedeira planetária em casa, não tem problema. Você pode fazer todo esse processo aqui na mão. Agora a gente vai colocar para bater isso aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutos ou até virar uma bolinha de massa. A massa juntou e formou essa bolinha no meio, é a hora de adicionar 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. E a gente vai fazer isso colocando a manteiga aos pouquinhos enquanto a massa bate. Terminou de adicionar a manteiga, a massa vai bater por 10 a 15 minutos ou até ela ficar bem lisa e sedosa. Como a gente chama na panificação, até ela obter o ponto de véu. Gente, nossa massa tá lisinha, brilhante, ela fica muito linda e ela é meia grudentinha mesmo, tá? Então, para você testar o ponto de véu,
Eu untei as minhas mãos aqui com manteiga, pego uma pequena porção da massa, olha como ela estica. E com a ponta dos dedos, eu vou esticando a massa levemente. E ela tem que ficar transparente, ó. Tá vendo que você consegue ver meu dedo aí do outro lado? Então ela tá no ponto certo. Essa rede não rompe. Esse é o famoso ponto de véu. Então, nossa massa tá pronta. E eu tenho aqui um bol de inox untado com manteiga, né? Que eu vou colocar ela agora para descansar. Então, vou transferir aqui do meu bol da batedeira. Olha que massa linda, ó. Então, eu vou envolver novamente esse bol com plástico filme, como a gente fez para fazer o polish no início, tá? Selo bem com plástico. E agora essa massinha vai descansar no mesmo lugarzinho, lá naquele forninho com a luz acesa, por aproximadamente 1 hora ou até ela dobrar de tamanho. 1 hora de descanso, gente, e olha o tamanho da nossa massa. Olha que coisa mais linda dessa vida, gente. Ela fica muito maravilhosa, ela cresce bastante, ó. Ó. Ó que massa linda. Olha a textura disso, gente. É uma almofada. E agora chegou a hora da gente colocar a estrela do nosso chocotone, o chips forneável ao leite. Esse produto, gente, é um produto da Cobertop que eu sou completamente apaixonado. Lógico que eu sou por todos, mas esse aqui tem um lugarzinho especial no meu coração. Esse chips forneável ao leite, ele é ideal para receitas que vão ao forno, porque ele mantém seu formato mesmo depois de elevado a altas temperaturas. Gente, e sem falar no sabor dele, que é extraordinário e combina com qualquer receita, como o nosso chocotone. E para essa quantidade de massa, eu vou utilizar 150 gramas de chips forneável ao leite Cobertop. E aqui eu vou colocar 10 graminhas de farinha de trigo sobre os chips, gente. E vou dar aquela misturadinha com a mão mesmo, ó. Isso aqui vai ajudar a ele não afundar dentro da massa. Faz toda a diferença, porque no nosso chocotone ele vai ficar todo espalhadinho, uniformemente dentro da nossa massa. Ó, então misturei. Vou deixar ele de ladinho aqui. E agora eu vou tirar a minha massa desse bol. Olha que massa linda, ó. Aqui eu coloquei um tapetinho de silicone, tá? Porque é mais fácil para não grudar na bancada, mas se você quiser, você pode untar sua bancada com um pouquinho de manteiga, que é inclusive o que eu vou fazer aqui também no tapetinho de silicone, tá? Então passa um pouquinho de manteiga aqui e despeja a minha massa. Pessoal, para a gente fazer o nosso chocotone, a gente vai precisar de forminhas para eles assarem bem bonitinhos, correto? A mais comum é essa forminha de papel, que todo mundo encontra, que é forminha para panetone, né? Forneável, que já vai dentro do forno tranquilamente. Mas eu vou te ensinar uma forma totalmente diferente, porque no final a gente vai banhar, gente, esse chocotone todo na Cobertop meio amargo. Então vai fazer muita diferença a gente fazer ele de outra forma agora, para ele sair lindo com esse acabamento perfeito também por fora, tá? Eu tô usando aqui forminhas de 10 centímetros de diâmetro, tá? Forminha de alumínio para bolo normal. E aqui, se você não tiver a forminha, você pode utilizar o aro também dentro de uma outra assadeirinha. O importante é que ele tenha 10 centímetros de diâmetro. Para o panetone, né, de 500 gramas, que é o tamanho padrão que a gente vê por aí pelos mercados, eu vou utilizar uma forma de 13 centímetros de diâmetro, tá? É ideal para fazer o formato do panetone no tamanho maior, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui na mesa, tá bom? Lógico, nada impede de você utilizar a forma de papel, mas para ele ficar com esse formato banhado lindo, o ideal é fazer na forminha de alumínio, tá bom? Essa quantidade de massa que a gente fez aqui, ela rende 2 panetones de 500 gramas cada, tá? Ou então, como eu vou fazer aqui, um de 500 gramas e 2 desse de 250 gramas cada um. Vai ficar muito lindo, vamos lá? Eu vou abrir aqui toda a minha massa, tá? E vou começar a colocar os chips forneável ao leite aqui, ó. Então, espalhe um pouquinho e incorporo. Vejam bem. Então, ó, vamos lá. Abre mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho de chips forneável.
Com os nossos chips horneáveis já incorporados na massa, chegou a hora de dividir certinho para o tamanho que eu quero. Então, com uma espatulinha aqui, pode ser uma espatulinha de plástico, de metal, do que você tiver, ou até mesmo a faca, eu vou dividir a massa para pesar 520 gramas, para ver se está certinho. Ó, certinho aqui já a quantidade de massa que eu vou utilizar para fazer o meu panetone grande. Então, essa massinha aqui, eu vou acomodar ela, fazer como se fosse uma bolinha aqui, ó. Meio que bolear ela pegando de baixo, assim, ó. Pra ela ficar bem redondinha no topo. Certo? E aqui, para começar com o meu chocotone grande, eu vou untar com desmoldante a minha forma de 13 centímetros de diâmetro. Bem untado, hein? E agora eu vou colocar essa bolinha linda aqui dentro da forma para descansar. Só soltar. Ajeito aqui bonitinho com a mão, para ela ficar bem certinha. E agora eu vou dividir esse segundo pedaço de massa para a gente fazer os nossos 2 chocotones pequenininhos. Vou dividir a massa aqui em 2. Ou seja, a gente vai precisar ter 260 gramas. Exatamente o que eu pesei aqui, 260 certinho, ó. Então aqui agora eu vou colocar essa massinha aqui dentro, ó. Com cuidado, para ficar bem redondinha. Vou colocar outra aqui também. Vou assar essa no aro para vocês verem também que dá certo, tá? E por enquanto estão prontos os nossos chocotones. Agora a gente vai precisar deixar ele crescer por mais 1 hora até ele começar a passar dessa forma, tá? Então, vocês estão vendo que ele está abaixo da metade da forma. E, gente, acreditem em mim, eles vão transbordar dessa forma. Então, na hora que ele tiver com o topinho passando da forma, é a hora da gente colocar ele para assar. Pessoal, mais 1 hora se passou e os nossos chocotones cresceram bastante. Ó, para você ver como que ele ultrapassa a forminha. E agora eu vou levar ele a forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos. Vai depender aí da temperatura do seu forno. Assim que ele criar aquela casquinha bem dourada em cima e você pressionar com o dedo e ele voltar, é porque tá perfeito para tirar do forno. Pronto, gente, nossos chocotones saíram do forno e percebam, ó, o chips horneável ao leite, ele não deforma. Ele mantém o seu formato e não mancha a massa, ó. Continua aquela gotinha perfeitinha para você saborear na hora de comer o chocotone. Agora a gente vai esperar o chocotone esfriar para aí a gente começar a rechear e a decorar. Depois de frios, chegou a hora de desenformar os nossos chocotones. Vamos começar pelo nosso grandão. A gente dá aquela sacudidinha na forma. Eu tô usando uma forminha de fundo removível aqui que me ajuda também, ó. E ó, que lindo, gente. Ó como desenforma bem, ó. Solta perfeitinho utilizando o desmoldante, ó. Vou colocar ele aqui nesse prato. Ó, que lindo. Super fofinho, ó. Agora a gente vai para os nossos pequenininhos. Vou soltando aqui da forminha pequena, ó. Que coisa mais linda. Vou colocar ele aqui. E vou soltar esse outro aqui também, do arozinho. Isto. Maravilha. E agora chegou a parte que eu mais gosto, que é a parte de rechear os nossos chocotones. E lógico que para eu rechear, eu vou ter que usar um recheio de muito boa qualidade, né não? Eu estou utilizando aqui a ganache ao leite com avelã da Cobertop, gente. Sensacional. Isso aqui vai ficar com uma textura tão maravilhosa quando a gente corta o panetone. Vocês não têm noção, só experimentando mesmo para ver, viu? Vamos começar pelo nosso grandão então? Então, ó, eu vou pegar uma faquinha de serra e vou cortando esse topinho dele aqui, o meinho, ó. Vamos tirar então esse topinho aqui, ó. E aí eu tiro o restante da massa que tiver aqui dentro também, para fazer uma funda, um buraquinho bem fundo aqui dentro, tá? E agora a gente vai preencher esse meio com a ganache sabor chocolate ao leite com avelã da Cobertop, gente. Bora lá, ó.
Pronto, gente. Surreal isso aqui, ó. E esse topinho que eu deixei por último, eu vou chegar aqui, encaixar ele bem certinho do jeito que ele tava. Ó, então, no mesmo lugarzinho ele vai ficar, beleza? Vou fazer isso agora com os pequenos. Com os nossos chocotones já recheados, eu coloquei eles sobre uma grelha com uma assadeira embaixo, porque aqui a gente vai banhar e toda a cobertura que cair, a gente pode reaproveitar novamente, tá? E para banhar, eu vou utilizar o melhor, gente, cobertop meio amargo em pedaços. É a cobertura ideal para esse tipo de chocotone, porque ele vai combinar super com essa massa, vai criar aquela crosta crocante. E sem falar no licor de cacau que contém na fórmula, o que dá um sabor super especial para essa receita. Vamos lá derreter? Então eu vou derreter aqui 1 kg de cobertop meio amargo em pedaços, de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Cobertop derretida e, gente, saca só essa textura e esse brilho que só cobertop tem. Agora é super simples. A gente, com os panetones já prontinhos aqui, a gente vai começar a despejar sobre cada um deles. Aqui eu posso vir ajudar com a espátula também, ó, para ele pegar uniformemente, tá? Então, ó. E aqui agora é só dar aquela sacudidinha de leve e antes de cristalizar, a gente tem que tirar esse chocotone da grelha, porque senão depois que ele cristaliza, ele vai grudar o fundo e vai ser bem mais difícil de tirar. Então eu tenho aqui 2 espátulas que eu vou colocar lentamente e delicadamente embaixo do panetone, ó, com cuidado. E aqui eu tenho um tabuleiro com uma folha de papel manteiga em cima, que é onde eu vou depositar o meu chocotone, ó. Com cuidado. Agora é só esperar cristalizar, mas se eu quiser acelerar um pouquinho esse processo, é só levar para a geladeira por 5 a 10 minutos, porque ele vai cristalizar super rápido. Vamos lá? Nossos chocotones já cristalizaram e, gente, que delícia! Vocês não têm noção da vontade de comer já assim, do jeito que tá. Mas agora a gente vai finalizar, fazer o acabamento final, que é o que vai deixar ele muito mais bonito para você arrasar de vender aí no seu Faça e Venda. Bom, para isso eu vou utilizar cobertop branco em pedaços. Gente, já vem em pedaços, super prático de derreter, tem um rendimento sem igual e um brilho incomparável. Vocês têm que testar, hein? Para quem não conhece cobertop, a chance é agora, não vai perder, hein? Então, para isso, eu já tenho cobertop branca derretidinha aqui num potinho e eu vou aproveitar o mesmo cobertop meio amargo que sobrou para a gente banhar aqui os nossos chocotones e vou dissolver um pouquinho dele no branco, ó. Uma gotinha aqui já é o suficiente para dar uma cor que eu quero. Ó, então aqui agora eu vou dar aquela misturadinha básica e vai virar essa corzinha de chocolate mais clara, ó. E essa cor que eu vou usar para fazer o detalhe em cima do meu chocotone. Bom, para fazer esse detalhe, eu vou usar uma caneta de silicone. Isso aqui é facilmente encontrado em lojas de confeitaria, mas se você não encontrar essa caneta ou não tiver, você pode utilizar um saquinho mesmo, ou um saquinho de confeiteiro, um saquinho de pão de mel, colocar ali, né, a nossa cobertura, furar um buraquinho e fazer o mesmo trabalho, tá? A caneta eu consigo ter uma maior precisão aqui no detalhe em cima, por isso que eu vou utilizar ela. Então, eu vou colocar aqui essa cobertura dentro da caneta. Não precisa encher muito, tá? E aqui vou colocar, né, a alavancazinha de pressão. Vou tirar o excesso aqui e aqui já vou começar a contornar os nossos panetones. Então, ó, eu pressiono e vou dando,
fazendo giros, ó. Para esse agora, para finalizar. Christmas time was drawing near. I had everything in order. A run we shoveled for the deer with lights around the border. Cookies laid out and stockings hung. Candy canes and sparkling snow. Children nestled, carol sung. Gingerbread and mistletoe. I hope you shimmies down the chimney tonight. Gente, eu demorei até de falar. Mas nesse Natal isso aqui é de renovar a alma. Sério, façam em casa, aproveitem porque essa receita é divina. A textura da massa, se vocês verem, ó, ela é bem fofinha, parece uma almofada na boca e dissolve. E gente, o recheio cremoso de avelã da Cobertop não tem igual. Façam em casa, me marquem e depois me contem a novidade, porque vocês vão adorar e eu tenho certeza que vocês vão vender muito nessa época natalina. Eu espero que você tenha gostado dessa receita, porque, gente, é uma receita super especial para mim e eu não uso outra para fazer os meus panetones. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre algum produto da Cobertop, é só acessar o site www.cobertop.com.br para conhecer a linha completa. E cá para nós, hein? A Cobertop tem uma linha enorme de produtos para cada uma das suas necessidades. E aproveita aí para dar o seu joinha no canal, se inscrever, compartilhar com todos os seus amigos nas redes sociais e comentar aí embaixo a sua sugestão de novas receitas. Um beijo, até a próxima e um Feliz Natal!